E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto, mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, não conhece nosso trabalho aí? Dá aquela força aí, inscreva-se aí, beleza? Vamos aqui falar aqui o esboço, né? Do nosso time da 13ª rodada do Brasileirão. E também o time, vou colocar lá no final, o time do Mundial de Clubes, tá? A final, tá? Então vou colocar lá o time, dois times, né? Vou colocar duas opções lá no final do vídeo, beleza? Então, tamo junto aí. Vamos lá então aqui. A 13ª rodada começa aí no sábado, às 16h30 aí, né? Com Flamengo e São Paulo, a gente vai ter, né, a escalação, e Internacional e Vitória. Então, 16h29 fecha o mercado, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Aí tem jogo 18h30 e 21 horas. Aí no domingo começa o jogo às 19 horas, porque tem a final do Mundial. Então, domingo às 19 horas. E vai até segunda-feira, né, que é Juventude e Esporte. É segunda-feira esse jogo. Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense não vai valer para o Cartola, tá? Vai ser outra data, beleza? Então vamos lá então aqui para as nossas nosso time aqui, tá? Isso aqui já é o nosso time. Então vou explicando aí. Vamos lá. O Rossi no gol, tá? Eu coloquei o Rossi, é uma das melhores opções, o Rossi. Outra opção boa é o Cássio, né? Que vinha vindo bem no campeonato, né? O Cássio joga em casa, né? O Cruzeiro joga contra o Grêmio, tá? O Rossi, Flamengo pega o São Paulo, Flamengo nas últimas 5 rodadas jogando em casa, né? Eu acho que foi as 5 rodadas, 5 SG. Então, e o São Paulo só cedeu um SG. Então, o Rossi é uma boa aí, tá ok? Beleza? E também tem aqui o John do Botafogo. Por quê? O Vasco e Botafogo não vai ser no São Januário, vai ser lá em Brasília, no Mané Garrincha. Então é um jogo, um campo neutro. Então o Botafogo aí pode até o John como uma aposta aí, junto com o Antony, tá? Eu não gosto de colocar o Antony, que ele sempre vaza gol, né? Ou se fosse o Rocher, né? Se ele voltasse, tava para voltar, né? Em julho, né? Não sei se ele vai. Nós vamos saber escalação tanto do Flamengo como do Internacional, tá? Que também é às 18h30, né? Então vamos lá. Aqui também temos aqui o técnico, já colocamos o técnico, o Leonardo Jardim. Aqui eu estava querendo colocar outra opção boa, que seria o Felipe Luiz, né? Seria uma ótima opção, mas pelo cartoletas não dá, nosso time não dá para escalar Leonardo Jardim, tá? E outra opção, o Roger Machado, tá? Então seriam essas 3 opções aí para técnico, tá? Cruzeiro, que jogando em casa nos últimos 3 jogos pegou um SG, tá? Então, isso aí, mas pegou jogo difícil, tá? Por isso que ele foi, acho que contra o Palmeiras, o outro jogo aí que ele perdeu o SG. Vamos então aqui agora para as laterais e também coloquei junto a zaga. Laterais aqui eu coloquei o Kaique Bruno e o Varela, tá? Se por um acaso o Wesley for jogar, eu vou pôr o Wesley no lugar do Varela, mas só que eu não vou ter cartoleta. Eu vou ter que tirar alguém do meio de campo, que eu vou falar para vocês, colocar o Wesley, aí também dá para colocar o Felipe Luiz aqui no técnico, tá ok? Então, eu coloquei o Varela e também aqui na defesa eu coloquei o Vilauba e Léo Ortiz. Então, vocês podem reparar que eu fechei aí Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, tá? Na defesa. E eu tinha colocado aqui, na verdade, o Aguirre, tá? Do Internacional, mas ele entrou em dúvida, tá? Entrou hoje em dúvida. Aí eu peguei, tirei e coloquei o Varela, tá bom? Então era o Aguirre aqui no lugar do Varela, tá bom? Outra opção.
Outra opção boa para lateral também é bom, seria o William ou o Fagner, tá? O William nos prováveis, né? Então, o William junto com o Kaique Bruno. Seria uma ótima opção também, dobrar as laterais do Cruzeiro, né? Cruzeiro que nos últimos 3 jogos pegou um SG, tá bom? Então, outra opção boa aí é Alexandro, do Flamengo, tá? Então, o Alexandro é uma boa. Alexandro, se ele jogar, ele vai pegar do lado lá do Ferreira, né? Do Lucas Ferreira. Então, ele perde muita bola. Então, o Alexandro é uma boa aí também, tá? O Elis ou Varela, né? Que eu coloquei aí, tá? Mateuzinho do Corinthians pela média base, tá? SG eu não acredito muito não, mas a média base seria uma boa aí até o Capixaba se jogar, tá? Faz média, né? Média base, tá bom? Até o Pedro Henrique do Vasco também é uma boa aí para média base, não para SG, tá ok? Vamos aqui na zaga. Zaga eu coloquei, né? Tinha colocado o Villalba e o Ortiz, Léo Pereira também é uma ótima opção, junto com Fabrício Bruno do Cruzeiro, também é uma boa opção aqui, tá? E também o Juninho do Internacional, tá? Ele estava provável e entrou em dúvida, o Juninho, mas também é uma boa aí para colocar no banco de reserva junto com o Vitão, beleza? Então seria isso aí. Vamos aqui então agora para o meio de campo. Lembrando vocês, lá no final do vídeo vai ter o quê? Escalação, nosso time e as melhores opções ali para o time lá da final do Mundial de Clubes, no final do vídeo, tá? Não esquece. Deixa o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá. No meio, Arrascaeta, Garro e Matheus Pereira, tá? Arrascaeta e Matheus Pereira, eu acho que você tem que ter no time. Tem que ter, tá ok? Beleza? Esses dois, sim. Coloquei o Garro, né? O Garro que volta aí, vai contra o Bragantino. O Corinthians teve 2 SG nos últimos 3 jogos, tá? Só que o Bragantino quebrou os 3 últimos SG quando jogou fora de casa. Com essa parada eu não sei, mas ele não estava cedendo SG para ninguém. Nos últimos 3 jogos, quebrou os 3 SG do pessoal do dono da casa, jogando fora, né? Tá? Então, o Garro aí, né? Coloquei. Tá? Se o Garro também não poder jogar, podemos colocar aqui o Alan Patrick. O valor dele é bem mais baixo. Aí sim, eu posso colocar o Wesley, se o Wesley for jogar do Flamengo. Se ele jogar no lugar do Varela, eu boto o Wesley, tiro o Garro, coloco o Wesley e também o Felipe Luiz de técnico, tá? Então, tá, beleza? Então, é isso aí que vai ser. Se por um acaso eu souber que o Wesley for jogar, né, que nós vamos ter a escalação, eu vou tirar o Garro, colocar o Alan Patrick, colocar o Wesley e o Felipe Luiz de técnico, beleza? Então, fora isso, o Pochettino é uma ótima opção também, tá ok? Jorginho do Flamengo é uma boa opção, tá? Até para banco de reserva ali, quem quiser colocar como reserva de luxo também, uma boa. E Savarino seria uma aposta. Não foi muito bem no Mundial, mas Savarino é uma aposta muito boa também, ok? Vamos lá para o ataque. O ataque, colocamos quem aqui? O Caio Jorge, né? Como capitão ainda, uma boa opção. Memphis Depay e Wesley, tá? Seria essas opções do nosso time que vai ser, tá bom? Ótimas opções para fora eles. Tem o Plata, do Flamengo, uma boa. Borré, né? Do Internacional, também uma boa. Eric Puga, também uma boa opção. Luiz Araújo, do Flamengo, uma ótima opção também, tá? E correndo ali por fora, Verrete, o Ryan do Vasco, também, Igor Jesus, tá bem? Correndo por fora, tá? E se o Yuri Alberto jogar? Eu acho que o Yuri Alberto não joga. Provavelmente ele vai jogar na rodada 14 ou 15, tá? Mas ele volta agora em julho, né? Então, pode ser que ele entre, né, no decorrer da partida, mas eu acho que na 13
Não sei, mas ele já está à disposição, treinando com o pessoal em campo lá. Então, beleza? Começou agora. Então seria isso o nosso time. Para capitão também, Caio Jorge, Memphis Depay para capitão, Arrascaeta também uma boa opção para capitão, ok? Beleza? Então tá aí o nosso banco de reserva, tá? Cássio no gol, tá? Podemos fazer um hack aí do Rossi, tem que ver se tem, né? O hack do Rossi, se não tiver vai ser ele mesmo, mas põe o Cássio aqui. O Ramon, tá? Se por um acaso eu colocar o Wesley, vai ser o outro lateral, mas por enquanto tá o Ramon do Internacional. Vitão também, né? Se a gente souber ali que vai jogar o Juninho, eu ponho o Juninho ali no banco de reserva. O Jorginho no meio de campo, né? Do Flamengo. E o Luiz Araújo como reserva de luxo aí, tá? Que isso é uma boa. Ou também pode ser até o Pulgar aqui no reserva de luxo. Um dos dois tá muito bom. Beleza? Então, vamos agora falar para vocês o nosso time, os times, 2 times, né? Do Mundial, da final do Mundial. Beleza? Então, olha aí. Vamos lá. Tamo junto.